Minha escolha nessas eleições foi trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maiores chances de vencer o Voldemort. Toda vez que eles pedem que a gente se posicione, a gente vai se posicionar, vem aquela enxurrada de ataques, aí você fica, caramba. Vocês devem ter visto que muitos artistas estão perdendo publicidades e trabalhos por se posicionarem. Não tenho como me silenciar quando vejo o povo brasileiro passando fome de novo. Eu posso perder o dinheiro dessas marcas, mas nunca vou me calar e deixar de me posicionar. Ailma, você já sabe do que a gente tá falando, né? Ah, com certeza, Gabi. E vale lembrar que, assim, esse ano tem marca aí cancelando campanha publicitária com influenciador digital e celebridade que se posiciona publicamente. E a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Porque é ano de eleição, a gente está nesse momento aí em que muitos se comportam como se a pandemia já tivesse acabado, embora a OMS ainda não tenha decretado esse fim. Tem varíola dos macacos aí também crescendo em número de casos. E muita gente não entendeu até agora o que é que significa ser um influenciador digital. Daí que, misturando tudo isso, surge a pergunta: influencers precisam se posicionar politicamente? Insira aqui o rapaz do programa do Ratinho, porque hoje o papo vai ser quente. Este é o primeiro episódio do IAI Podcast, o novo projeto do Yahoo. Eu sou Gabriela Feitosa. E eu sou a Ailma Teixeira. E a gente tem o prazer de receber esse episódio de estreia Gabi Oliveira, né? Também conhecida como Gabi de Pretas, que é influenciadora digital, comunicadora social, ativista, podcast no Afeto junto com Karina Oliveira. Enfim, a mulher faz tudo. Pois então, Gabi, é como eu estava comentando, né? Eu e a Ailma, a gente estava conversando antes sobre, enfim, sobre você e Nathalie Neri, né? São duas pessoas que fazem parte da nossa formação, né? E acho que da nossa geração aqui, né? Então, muito obrigada, tá, por vir. Seja bem-vinda ao podcast. E aí a gente vai começar conversando mesmo sobre a tua trajetória dentro da produção de conteúdo, né? Como que ela inicia e, enfim, por que ela inicia. Começa falando sobre isso, por favor. Eu comecei meu canal em 2015, logo depois de sair da universidade. Na universidade eu fiz comunicação social, na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. E aí, enquanto eu estava fazendo a universidade, eu passei pelo processo de transição capilar. Foi aí que eu conheci os grupos de transição capilar, etc. E aí, nisso, eu decidi levar para a universidade a proposta de pesquisar sobre o papel da internet na valorização da estética da mulher negra, porque nesses grupos de transição capilar eu comecei a ver muitas discussões que iam além do cabelo, sabe? As pessoas começaram, as mulheres principalmente, começaram a conversar mais sobre como a autoestima delas foi construída, o que essa rejeição pelo cabelo crespo e cacheado tinha a ver com racismo. E aí eu conversei com uma amiga, início eu conversei com uma professora minha, Cíntia Fernandes na época, e falei, olha, eu queria pesquisar sobre isso, queria saber as possibilidades, eu tenho lido muito sobre esse assunto. Foi nesse momento também que eu conheci blogueiras negras, Guelé 10, Bell Hooks, foi nesse processo que eu comecei a entender melhor sobre as questões raciais. E aí, é claro, quando eu levei isso para a universidade, a minha professora trouxe outras referências, né? Trouxe algumas indicações de literatura relacionada à história do negro no Brasil, sobre a construção da autoestima da pessoa negra. Eu conheci Neuza Santos Souza também, que era uma psicanalista e que tem um livro chamado Tornar-se Negro. E esse livro foi muito impactante para mim, porque foi a primeira vez que eu entendi o impacto do racismo na minha autoestima e na autoestima da minha família. Assim. Então, foi através disso que, depois que eu terminei a universidade, eu tinha um contrato de trabalho, de estágio. E aí, depois, quando esse contrato acabou, eu sempre fui muito concurseira e eu pensei, vou estudar para concurso, enquanto estou mandando currículo, etc. também. Mas eu falei, por que não trazer os assuntos que eu aprendi só na universidade para um público maior, né? Já que eu vou estar em casa, eu lembro que com o meu último salário, vamos dizer assim, eu comprei uma câmera e decidi expandir essas conversas para a internet. Conversas sobre
questões raciais e também sobre a estética negra. E essas conversas começaram primeiro dentro da minha casa, com a minha mãe, com a minha tia mais velha, minha tia Glória, que na época morava com a gente. E eu vi o impacto positivo que isso causou nelas, assim, as mudanças e como elas passaram a refletir sobre coisas que a gente mesmo reproduzia, sabe? Uhum. Sobre como a gente reproduzia racismo sem nem mesmo perceber. Então, comecei meu canal lá em 2015 e estou aqui até hoje, produzindo conteúdo para a internet. Assim, Gabi, a gente percebe que a sua atuação na internet ela já começa politizada, né? Sim. E assim, a gente vê hoje um cenário em que tem muito influenciador, artista também, com medo de se posicionar, que prefere não se posicionar. E aí eu não falo de defender um partido, de admitir um voto num candidato ou outro, mas de se posicionar sobre pautas que são caras à sociedade. A gente tem muita gente com medo ou que prefere mesmo não se posicionar, o que não é o seu caso, né? A gente chamou justamente porque você já tem uma atuação realmente de alguém que está ali defendendo algumas bandeiras. E esses posicionamentos sempre foram um caminho natural para você, assim, mesmo além da internet. Você, desde nova, já tinha essa formação mais politizada? Então, minha família me criou com um senso crítico, sabe? Então, sim, algumas questões eram levantadas já dentro de casa, questões mais sociais também. Eu sempre fui muito envolvida com causas sociais e também com as causas políticas. Eu brinco que, sei lá, eu devia ter uns 11, 12 anos. Meu pai fazia parte do sindicato da empresa que ele trabalhava. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim: se um dia o patrão te indicar um candidato, você vota no outro. Porque os interesses dele não são iguais aos seus. Então, eu lembro disso, eu era muito nova, assim, estava longe da idade de poder votar. Então, eles já traziam isso, por mais que não tivesse um nome exatamente. Eu cresci sem ouvir a palavra racismo, mas os meus pais sempre falaram sobre a necessidade de eu manter minha cabeça erguida, de eu entender que eu podia entrar em qualquer lugar, que eu ia enfrentar alguns impedimentos, eles falavam assim, mas que era para eu perseverar e etc. Então, assim, eu já cresci muito envolvida com isso e com essas ideias, mas foi na universidade que eu entendi mais profundamente sobre o que era racismo estrutural e os seus efeitos na sociedade, principalmente brasileira, né? Então, quando eu entrei na internet, eu já estava mais velha também. Eu já tinha terminado a universidade, eu estava com, acho que 22 anos, o que é uma coisa diferente do que acontece com a maior parte dos influenciadores no Brasil. A maior parte deles começa na adolescência. E aí já começa com essa interação forte, né, com o público e com essas modificações que a internet e essa relação vai trazendo para as pessoas. E aí, sim, eu já entrei com um posicionamento muito mais estabelecido e com a mente muito mais... E com a mente muito mais formada, por mais que eu sempre tenha me colocado como uma pessoa em eterna reflexão, porque eu realmente sou, assim, eu não gosto de uma posição. Eu acho que toda marca, né, e eu falo marca, porque quem tem um canal, quem vende a influência, né, porque a partir do momento que você ganha dinheiro por causa da influência que você exerce sobre as outras pessoas, você se torna um influenciador profissional. É o que eu falo sempre. O que define um influenciador hoje? Porque todo mundo influencia. Quem nunca assistiu um story ou viu uma foto de uma amiga ou um amigo e decidiu perguntar onde a pessoa tinha comprado aquilo, etc. Ou se ela gostou ou não de determinado livro ou de determinada série. Isso é normal. A influência, ela acontece nas relações.
Mas a partir do momento que você ganha dinheiro com a sua influência, você se torna um influenciador profissional e você precisa ser responsabilizado pela sua influência. Porque se você acha que você influencia ao ponto das marcas te pagarem, você também tem que entender que você influencia ao ponto de ser responsabilizado por essa influência. Então, eu nunca tive medo de me posicionar desde que eu entrei na internet, mas eu também sei que eu parto de um lugar um pouco diferente dos outros, porque eu já tinha uma visão mais estabelecida quando eu acessei esse espaço e comecei a influenciar pessoas. Uhum. Nossa, você falou isso de o influenciador precisa ser responsabilizado. 30 influenciadores que vão assistir isso estão assim, né? Essa é a grande discussão de hoje, né? Deve se posicionar um influenciador e essa questão de responsabilização, né? Mas antes eu queria voltar um pouquinho no começo, no sentido de, cara, que bacana esse papo aqui, porque tudo que você falou sobre infância e sobre como a família trata questões raciais e tal, e sobre a sua transição de cabelo, assim, tenho certeza que eu e a Ilma, a gente tá muito inserido nisso, né? Exatamente. A gente não é influenciadora, mas a gente se formou em comunicação, né? E a gente se comunica, então, assim, são temas afins, né? A gente entende aqui esse diálogo na total, pele. sim. E aí, enfim, aí eu queria saber de ti também, mesmo isso, né? Você acha que influenciadores digitais, eles precisam se posicionar? A gente sabe que a pressão social é grande, né? E a gente tem vários discursos, né? A gente tem gente dizendo que não, que né, não é necessário e tal. A gente tá num ano de muito tenso, muito acirrado mesmo. E aí, qual a tua posição em relação a isso? Precisa se posicionar? Olha, na minha cabeça funciona assim. Tem gente que causa desserviço e tem gente que não causa nada. E aí, entre causar um desserviço, eu acho melhor a pessoa se isentar. Eu não sou contra a isenção. Porque às vezes a pessoa não entende sobre o assunto. A pessoa vai somente reproduzir senso comum. Só vai trazer falas que são prejudiciais para alguns tipos de grupos minoritários, etc. Então, assim, quando a gente cobra que toda pessoa com uma audiência grande se posicione, a gente precisa entender que pode vir qualquer coisa daquela pessoa. E eu acho que às vezes a gente não está preparado para isso. Assim. Às vezes a gente está... Eu realmente acho que às vezes a gente está querendo que as pessoas se posicionem da forma que a gente concorda. E não somente que elas se posicionem. Mas claro, que ver esse movimento de grandes influenciadores, né, principalmente na situação que a gente está hoje, na situação política, para mim é muito importante. Mas eu não acho que todas as pessoas que influenciam as outras, elas estão aptas a emitir opinião sobre algumas questões. Primeiro, porque muitos são pessoas que são realmente alienadas, até por essa coisa de começar muito cedo, sabe? Muita gente começou adolescente e foi crescendo nessa coisa da internet. E aí são pessoas que não tem nenhuma reflexão crítica sobre a sociedade. E aí é difícil, você vai ficar cobrando as pessoas para elas falarem sobre coisas que elas não sabem, sabe? Então, assim, eu não tenho essa visão de que todo mundo deveria falar. Acho ótimo quem fala, quem se posiciona, mas eu acho perigoso também essa ideia de que todos os influenciadores precisam se posicionar. A gente entende muito o que você diz, Gabi, porque nem todo mundo teve a formação política que você recebeu desde a sua família, né, em casa. Tem gente que vai adquirir isso mesmo na faculdade ou no trabalho, mas tem adulto que ainda não tem e não está buscando também ter. Então, há esse risco, né, desse ônus de a gente pedir tanto que se pronuncie e acabar sendo um serviço para um público muito jovem. Essa ponderação que você fez é muito Não, bacana. e fora que, assim,
Fora que, assim, a gente precisa entender que o que a gente coloca na internet, por mais que a gente apague logo em seguida, tem sempre alguém que tirou um print ou baixou aquele vídeo. Então, são posicionamentos que, se você mudar, vai demorar muito tempo para as pessoas entenderem que você não pensa mais daquela mesma forma. Então, para você omitir uma opinião ou colocar algo na rede, né, você precisa ter bastante certeza. E as pessoas, às vezes, elas não têm essa certeza em relação à questão política, sabe? Até porque tem gente que começa a refletir a partir do momento que é pressionada a se posicionar. Sim, sim. Então, eu acho que a gente também precisa entender o processo dos outros, assim, de aprendizado, etc. Porque a maior parte das pessoas vive esse processo fora das câmeras. E tem gente que vive esse processo em frente a milhões e milhares de pessoas, sabe? Então, eu acho melhor que algumas pessoas simplesmente reflitam nas suas casas e não influenciem essa audiência. Não, e tipo assim, além Algumas, dos claro, prints e tal, né? O que a gente vê, por exemplo, BBB, a galera entra e aí todo mundo recupera os tweets de 2014, né? E aí pronto. É um looping eterno de você era assim e tal. E eu também fiquei pensando muito sobre plataforma, porque assim, você começou no YouTube você grava um vídeo 20 minutos, 30 minutos, o tempo que você, né, achar bacana ali. E hoje a gente tem o quê? Geração, a galera TikTok, que é pouquíssimo tempo, Instagram, né, fazendo story ali. Você sente que isso também, de alguma forma, afeta esse processo todo pra ti, que começou no YouTube e veio e hoje vive com isso, assim, como é, Gabi? Sim, afeta totalmente, até porque hoje, se a gente for falar de influência e tal, pensando em TikTok, várias pessoas ganham 1 milhão de seguidores da noite pro dia, assim, sabe? São pessoas, sei lá, que dançam ou que não falam nada. O maior TikTok, né, do mundo hoje é aquele moço que só aponta, assim, que era tudo muito mais simples. Ele não fala nada. Aí imagina essa pessoa que nunca se pronunciou sobre nada, a gente não sabe, né, o que ele pensa, a gente não sabe nem a idade, às vezes, nem nada. Ou uma pessoa que dança, ou uma pessoa que, sei lá, que faz entretenimento aleatório. Todo mundo que tiver mais de 1 milhão hoje no TikTok tem que se pronunciar. Imagina quanta coisa que vai sair, né? Até outro dia a gente tava lutando contra a fake news do Ratabaná, sei lá, Rabatana, não sei, não lembro. Ratanabá. Ratanabá, sabe? Até outro dia tinha muita gente acreditando nisso por causa do TikTok e desses vídeos rápidos. Então, a gente está num outro momento, sabe? A gente está num momento que sim, a gente precisa trazer reflexão, mas eu acho que a gente precisa trazer reflexão sobre o voto e sobre a importância da política no geral, independente de partido, mas o que o nosso voto influencia na nossa sociedade, o que o nosso voto influencia nas políticas públicas. A gente precisa, assim, trazer essa reflexão, mas com pessoas que estejam minimamente entendidas do que isso significa. Uhum. E tem gente fazendo isso, né? Mesmo aqueles que não têm, talvez, uma posição, uma opinião, um conhecimento, mas estão buscando. Por exemplo, Casimiro. Tem Sim. um público enorme, muito jovem. Eu lembro que assim que a Rússia deflagrou a guerra contra a Ucrânia, ele chamou um professor, abriu uma live na Twitch, uma audiência enorme ali explicando a razão daquele conflito. Então isso é bacana, alguém que usa a sua influência para poder trazer conhecimento, mas às vezes tem outro influenciador tão grande quanto ele, ou até maior, que não vai fazer isso, que não vai ter essa proatividade, mas assim, não precisa ter a pessoa obrigada, né, a seguir esse caminho, muitas vezes sem o conhecimento, sem a noção. E aí realmente é o que a gente está discutindo aqui. Fala e não dá muito certo. Mas é isso que... mas eu acho que é aí que tá o X da questão. Assim.
O Casimiro, ele queria conteúdo de entretenimento, de esporte, etc. Eu nunca assisti assim profundamente, mas todo mundo conhece, né? Todo mundo que já viu o Twitter sabe quem é. Aham. Então eu já vi por alto, assim, sobre o que ele cria. Mas ele é uma pessoa que claramente tem um senso crítico, Sim. tem uma preocupação com o conteúdo que ele expõe, etc. Então ele pode continuar criando conteúdo de entretenimento. Ótimo, inclusive. Ele não precisa se tornar um criador de política. Mas ele pode usar algumas brechas para trazer discussões que ele considera relevantes. Entendeu? Então, assim, eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo que uma música, a pessoa não vai deixar de ser músico para virar político, mas ela pode falar sobre questões políticas desde que ela comece a entender, comece a refletir sobre isso. Entende? Então, é muito positivo. E a gente tem formas de fazer. Só que eu só não concordo com essa obrigatoriedade ou essa tentativa de imposição, assim, de que todo mundo deve se pronunciar, porque eu acho que tem gente que não deveria se pronunciar Como bem. eu diria, É melhor de escada vence, né? Em alguns casos, Total. o silêncio é rei. Mas assim, Gabi, trazendo agora um outro ponto para essa discussão, a gente está falando muito dessa obrigação que se impõe, às vezes, uma pressão muito grande para que falem, mas tem também um outro lado, porque tem muito seguidor que quer que seu ídolo, sua referência ali na internet se pronuncie sobre questões importantes, diga até em quem vai votar. Isso de um lado, e também tem um influenciador denunciando cada vez mais que tem marcas ali tentando exigir que eles não se posicionem. Isso não é algo novo, eu acredito, mas que tem acontecido mais, assim, em relação à exposição. Até Fátima Pissarra, da Mind, já falou abertamente que no passado Gleice Damasceno teve uma dificuldade de conseguir parcerias, de conseguir apoio de marcas, por ter saído do Big Brother gritando Lula livre, né, quando ela saiu campeã do programa. E recentemente ela deu até uma entrevista aqui pra gente no Ia Rua admitindo a mesma coisa, que sim, tem marcas que preferem não contratar quem usa as redes para falar de política, né, para colocar seu posicionamento ali publicamente. E aí ponderou que, enfim, né, algumas marcas têm o direito de contratar quem dialoga com seu negócio, com suas diretrizes, o que é óbvio, mas obviamente isso pode acabar cerceando ali a liberdade de expressão daquele criador de conteúdo, né? Aí eu trouxe esse ponto porque a gente viu alguns veículos também reproduzindo essa discussão e alguns influenciadores ali pontuando, né? Já aconteceu comigo, acabou de acontecer, tentaram impedir que eu falasse sobre tal e tal assunto, político, ideológico, religioso. E aí, como é que fica o influenciador no meio disso, né? De um lado, um público demandando que você se pronuncie, do outro, a marca dizendo eu não quero que você fale, assim, isso já aconteceu com você, Gabi, de alguma marca que queria te contratar, pedir ou tentar até exigir que você não se pronunciasse? Já aconteceu, na verdade, esse ano foi a primeira vez que isso aconteceu, e eu acredito por conta das eleições e tal, a marca pediu um orçamento, mas dentro da cláusula lá estava que até o final do ano, até dezembro de 2022, eu não poderia falar sobre política das minhas redes. E aí, assim, eu fiquei chocada de ter recebido um e-mail, não pela solicitação, porque eu já tinha ouvido muita gente falar sobre isso, mas pela ousadia da marca acreditar que realmente eu não falaria sobre política durante esse ano. Não sabe? fez o básico que eu vi. Tipo, você já viram meu conteúdo, né? Assim, tipo... E é interessante, assim, porque é uma marca reproduzindo o senso comum, sabe? De que falar sobre política é falar sobre o partido X ou o partido Y, ou somente falar sobre eleições. A gente tem que falar sobre política o tempo todo, e eu falo sobre política o tempo todo, desde quando eu critico algo que é estrutural, ou quando a gente entende que a gente precisa se ver como cidadão e se ver como
nós precisamos nos ver como pessoas que somos sim capazes de pressionar o poder público para melhores para as pessoas mais vulneráveis. Quando a gente fala dos mais vulneráveis, quando a gente fala de política de segurança pública, quando a gente denuncia essa política de segurança pública, então assim, não é só em época de eleição, sabe? A gente está falando sobre isso o tempo... Nas minhas redes, eu estou falando sobre isso o tempo todo. Por isso, eu fiquei um pouco chocada da marca realmente achar que, por conta de dinheiro, eu deixaria de falar. Eu sei que alguns influenciadores vão pesar isso na balança, mas, como em todo o meu trabalho, eu já tenho, sei lá, para fazer 7 anos trabalhando com isso. Em todos esses anos, eu perdi muitos trabalhos por não concordar com o posicionamento de marca, ou a gente não chegar a um acordo, etc. E nesse caso, onde a cláusula fala sobre não se posicionar politicamente, eu acho que é só mais uma marca que nós não vamos trabalhar, sabe? Eu não encaro. Eu concordo com a Fátima, em certo sentido, que é isso. Cada empresa tem a sua forma de trabalhar, mas o influenciador também é uma marca e também é uma empresa. Então, você tem que mostrar que você também tem os seus valores e você também tem a sua missão muito bem estabelecida, e que se a marca traz valores que diferem do seu, vocês não vão se associar. É um ponto importante também, porque assim, a gente falando aqui agora do outro lado, né, de algumas marcas tentando cercear a liberdade do influenciador de se posicionar sobre temas que geralmente já são caros a ele. No seu caso, obviamente, já era uma bandeira sua, já é o seu posicionamento, e a marca tentando ali mudar você. Quando era mais fácil contratar alguém que se alinhasse, né, com os propósitos dessa marca. Mas esse desejo de algumas empresas pode trazer um risco, né? A gente fica pensando assim, de essa formação de isentões. Qual o risco que a gente pode ter num contexto em que a gente sabe que as pessoas estão se informando e consumindo muito conteúdo em rede social, trocando mesmo a mídia tradicional pelas redes. Tem pesquisas que falam sobre isso, e que a gente vê alguns conteúdos de entretenimento, quanto eles têm, quanto eles furam a bolha. Eu falei agora de Casimiro, mas quem é que não vai lembrar do menino da Pfizer, né? Esse menino. Que, assim, já era uma discussão com bastante visibilidade da CPI, mas ele faz aquele meme e a coisa vem em uma outra dimensão. Então, querer cercear o influenciador, tentar, né, formar essa geração de isentões ali, pode prejudicar muito o debate social, né? E aí, assim, só que eu acho que conversa contigo, assim, que eu já ia falar. A gente também percebe que, assim, existe uma diminuída dos isentões desde a eleição de 2018, né? 2018, ali, entre 2020, a gente teve uma movimentação interessante, assim. E esse ano eu acho que vai ser mais ainda, né? A gente tá vendo o cenário como tá tenso, assim, né? Existe uma pressão para que influenciadores, artistas, né? A gente vê a Anitta falando o tempo todo, conversando com o Lula, né? Enfim, era só para complementar, e aí jogo pra Gabi. Eu acho que, sim, isso pode limitar o número de trabalhos, e é uma forma de pressionar para que as pessoas não se posicionem, não falem. Mas eu vejo que esse é um movimento que eu não sei se está tão forte assim entre as empresas, sabe? Eu não vejo outros colegas falando que estão recebendo direto e-mails onde as empresas pedem para não se pronunciar. Eu acho que isso não está acontecendo. Eu acho que uma empresa ou outra tentou trazer essa pauta, mas eu acho que não é um movimento geral, porque todo mundo sabe que hoje, principalmente os grandes influenciadores, eles tendem a se posicionar. Grandes influenciadores, artistas, tendem a mostrar a sua visão política. Então, não acho que seja um fenômeno que vá, sei lá, vai me impedir de trabalhar, sabe? Porque a maior parte das empresas não estão, assim, pelo menos as empresas que eu trabalho, elas não estão com essa visão e com essa restrição, nem nada disso.
E eu também não vejo que é um... Eu já ouvi histórias, mas são histórias muito pontuais sobre essas cláusulas de não fale sobre política. Até para não gerar esse efeito negativo, que a gente tá comentando aqui, né? Assim, pra marca não ficar com essa... Nossa, estão tentando, assim, me censurar e tal. E a gente também tem que tomar cuidado com o efeito Twitter. Sabe quando você escreve alguma coisa no Twitter e aí uma pessoa escreve contra e aí todo mundo começa a falar fulano de tal tá sendo cancelado. Eu não acredito em cancelamento, gente. Eu também, Gabi. Você tá no lugar certo. Cancelado. Tem gente que foi responsabilizada. Eu não acredito em cancelamento. Tem gente que eu conheço que foi responsabilizado pelo que fez. E é aquilo que eu falei lá no início. Se você é um influenciador profissional, se você vende a sua influência, você pode ser responsabilizado pela forma como você influencia o seu público. Então, eu conheço pessoas que foram responsabilizadas, perderam alguns contratos, etc. Mas nada que fizesse a pessoa não poder mais trabalhar, nada disso. Tá todo mundo aí trabalhando, todo mundo fazendo as suas coisas. É sério. E aí, uma crítica vira cancelamento. Estão me cancelando e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse reforço também de que as marcas estão pedindo para que influenciadores não se posicionem, para não gerar um movimento das marcas realmente começarem. Porque nos briefings que eu recebo, por exemplo, no geral, as marcas, o que você não pode fazer, por exemplo, usar linguagem ofensiva, ser homofóbico, racista, sabe? Essas coisas. Então, no geral, eu não acho que esse é um movimento do mercado. Eu acho que uma outra empresa que trouxe esse apontamento, mas eu não vejo como uma grande onda. Ainda bem, porque a gente viu influenciadores trazerem isso. Ainda bem. E assim, que bom que isso não está acontecendo tanto, né? O que talvez tenha intimidado esse tipo de atitude. Até porque a gente tem visto também influenciadores pontuarem que há um aumento de engajamento, né? Embora muitos tenham medo de se posicionar, porque a jornalista percebe muito isso. Vai entrevistar alguém, a pessoa fica temerosa de tocar em alguns temas que passam ali pela política, mas a gente também vê pessoas falar que não, eu tô ganhando seguidor, eu tô com engajamento, tô crescendo, porque me posicionei, porque declarei um voto em algum contexto. Seu conteúdo é essencialmente político, então eu acho que nem é uma preocupação. Você não nota assim, um índice de aumento, de diminuição quando você se posiciona politicamente, né? Já que você tem uma atuação mais politizada desde sempre. Já acontece. Na verdade, eu perco seguidor normalmente. Sim, tem os desavisados, então. Sim, acontece. E acontece também de aumentar o engajamento quando você debate temas que são temas atuais, né? Inclusive política. E, gente, a verdade nas redes sociais é que o ódio engaja. Então, a mesma pessoa que vai lá te xingar, ela comenta, vai lá ver, vê o seu conteúdo, vê o seu perfil. E aí o seu conteúdo começa a ser entregue para mais gente. E aí, nos comentários começam as discussões entre pessoas que concordam e as pessoas que não concordam. Aí, quando o seu conteúdo é entregue para mais gente, você vai chegar em mais gente também que concorda com você. Então, aí essas pessoas podem começar a te seguir, pessoas que não te conheciam. Então, as discussões que envolvem sentimentos das pessoas, né, principalmente o ódio, elas tendem a engajar e tendem a trazer seguidores por causa desse jogo de engajamento, onde mais comentários, mais entrega e mais gente chegando no seu perfil. E assim, Gabi, dá um exemplo, pensando... só um minutinho, Gabi. Dá um exemplo assim, pra gente de conteúdo, de tema que quando você já tocou, você acabou perdendo o seguidor. Pra gente ter uma noção, assim. Quando eu declaro voto no Lula. Não sei se eu pode falar. Chega alguém lá desavisado. Esse ano... Tá, vou dar um exemplo.
quando eu comentei essa coisa da marca mandar um e-mail falando para eu não me posicionar politicamente, eu coloquei um filtro do Instagram que é você e o Lula do lado. E aí eu falei, não, gente, esse ano só assim. E aí eu recebi vários comentários, várias mensagens falando para me seguir e perdi seguidor por causa disso, mas eu não, assim, não sei o que a pessoa achou que eu faria, sabe? Nesse ano, principalmente. Então, não liguei. Fazer o manual de uso, né, de Gabi Oliveira, assim. Não, mas o que eu ia falar era sobre Twitter. Porque, assim, a gente sempre volta pro Twitter, né, e tal. E eu queria perguntar pra vocês duas mesmo, assim, quais cuidados que vocês têm usando o Twitter, assim, em relação a filtro mesmo de saúde, assim, porque tá horrível, tá terrível, vai ficar pior. Foi ruim no BBB, vai ficar pior com eleições, né? Como é isso pra ti, Gabi? No Twitter, o Twitter hoje é a rede que eu mais escrevo e apago. Eu acho que eu faço esse exercício hoje. Escrevo, aí penso, vale a pena? Vale a pena enviar esse tweet? Não, então eu apago. Ou às vezes eu envio e apago logo em seguida também. Uhum. Então é uma rede social que eu penso muito, porque as pessoas estão muito prontas para te atacar e não é uma rede que permite muita reflexão e discussões mais profundas. As pessoas estão sempre na defensiva, sabe? Uhum. Então é uma rede que eu reflito muito, mas quando eu tenho que falar alguma coisa eu também falo. É a rede também que que eu mais me arrependi de ter falado coisas. Porque às vezes eu não sei porquê, eu não sei se é o formato da rede, mas eu acho que é uma rede que a gente tem que ser mais impulsivo, sabe? Na opinião. Onde você escreve ali e rápido. Algumas pessoas falam, Gabi, é interessante ver que no Twitter porque aqui você xinga, não sei o quê. E eu realmente acho que o Twitter traz um pouco dessa pegada foda-se, sabe? Vou escrever aqui e pronto. Só que nem sempre essa é uma boa ideia, né? Porque você tem que lidar com as consequências daquilo que você escreveu. Eu consigo... Total. Então, e você, Ailma? Sou twitteira, hoje em dia tuito menos do que no passado, né? A gente tem que trabalhar, então não dá pra ficar o dia inteiro no Twitter, na rede social. Mas, assim, eu lembrei de uma coisa que você pontuou, Gabi, no início, de como a comunicação mudou, como as reações mudaram. Gabi Pretas começou no YouTube, hoje em dia todo mundo tá ali no TikTok, é um outro formato. E eu acho que o Twitter é uma rede social que não favorece algumas discussões. A gente vê ali um tweet pequeno, uma mensagem, até um fio, como algumas pessoas costumam fazer, mas que você não tem tempo de elaborar muito e aquilo é repercutido, é compartilhado com grandes análises, grandes discussões, vira um bavi, todo mundo muito verborrágico, e aí é trending topic, e aí vai ter matéria falando sobre o cancelamento daquela pessoa, assim, construindo muita análise em cima de pouca coisa, muitas vezes, né? Uma mensagem que é muito curta e que às vezes não dá conta realmente de discutir algumas coisas, de defender algum ponto, de se posicionar. Quem nunca disse algo que realmente, assim, não era exatamente o que queria dizer, mas foi o que coube, né? Foi o que deu para sair no impulso, e aí quando você vê a repercussão, você fica, puta merda. Né? E agora, né? Como é que você se explica? Enfim, aí apaga a tweet, mas o print fica eterno na internet. Então é complicado mesmo. A gente percebe muita gente que hoje em dia evita a rede social, que saiu, que tweet básico, que deixa na mão do assessor, porque realmente é um campo ali fértil para confusão, né? Para falta de compreensão, muitas vezes. E aí, para finalizar, Gabi, acho que era importante para a gente ouvir o que é que você aconselha os seus seguidores? Porque assim, a gente tem lido muito, que até já comentei isso aqui, muito jovem hoje em dia está se informando no TikTok, no Instagram. Já vi matéria pontuando que essas redes sociais viraram um novo Google. Tem pesquisa que eles se informam por comentários, assim, a mera repercussão da coisa, né, da discussão básica ali no afã.
Então, o que é que você diz, né, para o seu seguidor, para o jovem que vai assistir a gente, que vai votar nessa eleição? Precisa discutir mais politicamente assuntos que são caros para o Brasil. Eu sugiro um exercício. Pega um papel, faz uma análise da sua vida nos últimos 10 anos, em todos os sentidos. Onde você morava, onde você mora, o que você comia, o que você come hoje, como você se transportava, como que está a sua cidade, quais eram seus sonhos, qual era a sua esperança, etc. Faz uma análise uma lista bem completa, assim. E tenta pensar o que as decisões políticas, o poder público, influenciou na sua vida durante esses 10 anos. O que essas decisões influenciaram na sua vida nesses últimos 10 anos. E eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa ter, assim. Desde a rua asfaltada até, sabe, o índice para as pessoas que moram nas comunidades, né? Como que estão sendo as operações, tudo. Eu acho que a gente precisa refletir sobre como o nosso voto influencia diretamente as nossas vidas. Então, essa é a minha sugestão de exercício e o meu conselho para que a gente consiga votar de maneira mais certa, sabe? Mais coerente com o que a gente quer para o futuro. Então é isso, Boa, Gabi. A gente te agradece muito por ter passado esse tempo com a gente. Acho que foi ótimo. Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Imagina, vamos te conhecer de verdade. Tchau, tchau. Viu?